Você sabia que existe uma máquina brasileira que rodou mais quilômetros do que todas as naves espaciais já enviadas ao espaço? Uma máquina que atravessou gerações, que alimentou famílias inteiras e que mesmo depois de rodar 300, 400 mil quilômetros, ainda está na ativa? Não estamos falando de um carro, nem de um caminhão. Estamos falando da CG, a moto mais vendida da história do Brasil. Mais de 20 milhões de unidades. Um número que parece ficção, mas a pergunta que ninguém faz é: como uma moto criada em 1976 ainda domina as ruas brasileiras quase 50 anos depois? Qual é o segredo que a indústria não quer que você saiba? Hoje, você vai descobrir a história real por trás da lenda. E vai entender por que a CG nunca vai morrer. A Honda CG não é apenas uma motocicleta. Ela é um fenômeno social. É a moto que levou o filho do agricultor para a escola. A moto que transformou o desempregado em empreendedor. A moto que construiu impérios de delivery antes mesmo da internet existir. Para entender essa história, precisamos voltar ao Brasil dos anos 70. Um país em transformação. A ditadura militar investia pesado em infraestrutura. As cidades cresciam de forma desordenada e milhões de brasileiros precisavam de mobilidade. Mas não qualquer mobilidade. Eles precisavam de algo acessível, durável e, principalmente, econômico. Foi nesse cenário que a Honda decidiu fazer algo revolucionário. Não criar uma moto para competir em pistas ou para ostentar estilo, mas criar uma moto para o trabalhador brasileiro. Uma ferramenta de trabalho disfarçada de veículo. E o que poucos sabem é que essa decisão quase não aconteceu. A Honda queria trazer modelos esportivos para o Brasil, mas um grupo de engenheiros brasileiros da fábrica de Manaus insistiu. O Brasil precisa de uma moto simples, resistente e barata. Eles estavam absolutamente certos. E o que aconteceu depois mudou o Brasil para sempre. 1976. O Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico. As estradas estavam sendo pavimentadas, mas a maioria ainda era de terra batida. O transporte público era caótico. E o brasileiro médio não tinha dinheiro para um carro. Foi nesse ano que a Honda lançou a CG 125. E olha, ela não tinha nada de revolucionário no design. Motor monocilíndrico de 4 tempos, 125 cilindradas, refrigeração a ar. Na ficha técnica parecia apenas mais uma moto comum. Mas havia um detalhe que ninguém percebia à primeira vista. A CG foi projetada para ser indestrutível. Não no sentido de que ela não quebraria nunca, mas no sentido de que, quando quebrasse, qualquer mecânico de beira de estrada, com ferramentas básicas, conseguiria consertar. Vou te explicar como isso funciona na prática. O motor da CG tem um comando de válvulas no cabeçote, o famoso OHC. Isso era tecnologia avançada para a época. Mas a Honda fez algo genial. Manteve o motor extremamente simples. Poucas peças móveis, poucas coisas que pudessem dar errado. Compare isso com motores de motos europeias da época, que eram mais potentes, mas tinham carburadores duplos, sistemas elétricos complexos, peças importadas caríssimas. Se uma dessas motos quebrasse no interior do Brasil, você estava ferrado. Com a CG, bastava encontrar um mecânico que soubesse mexer em bicicleta e ele dava um jeito. Mas o verdadeiro golpe de mestre da Honda não foi técnico, foi estratégico. A Honda percebeu que o brasileiro não compra uma moto. O brasileiro investe em uma ferramenta de trabalho. Então eles fizeram algo que nenhuma montadora tinha feito antes. Criaram uma rede de concessionárias e oficinas autorizadas espalhadas por todo o Brasil. De repente, você podia comprar uma CG em São Paulo e ter certeza de que encontraria peças originais em Teresina, em Boa Vista, em qualquer lugar. Isso era ouro para quem trabalhava com a moto. E os números não mentem. Em 1977, um ano após o lançamento, a CG já era líder de vendas. Em 1980, a Honda dominava 40% do mercado brasileiro de motocicletas. E a CG era responsável por quase metade desse número. Mas a verdadeira história estava apenas começando. Porque nos anos 80, a CG fez algo que nenhuma moto tinha feito antes. Ela se tornou uma instituição. Motoboys começaram a usar CGs para entregas.
Fazendeiros trocaram cavalos por CGs. Médicos do interior começaram a fazer visitas domiciliares em CGs. A moto deixou de ser um produto e virou parte da cultura brasileira. E o mais incrível, a Honda quase não precisava fazer propaganda. A CG se vendia sozinha, porque cada dono se tornava um vendedor. Essa moto não quebra, diziam. Essa moto é econômica, repetiam. Essa moto vale cada centavo, garantiam. Era o marketing mais poderoso do mundo, o boca a boca de quem realmente dependia da máquina para sobreviver. Mas a Honda sabia que não podia ficar parada. O Brasil mudava, e a CG precisava mudar com ele. Foi aí que começaram a surgir as gerações que consolidariam a CG como lenda absoluta. 1993. A Honda lança a CG 125 Titan. E olha, pode não parecer, mas essa foi uma das motos mais importantes da história brasileira. Por quê? Porque a Titan foi a primeira CG pensada especificamente para o trabalho pesado. Tanque de combustível maior, bagageiro reforçado de fábrica, suspensão mais robusta, partida elétrica como opcional. A Honda estava dizendo: nós sabemos que vocês trabalham com essa moto, então vamos fazer ela trabalhar melhor ainda. E funcionou absurdamente bem. A Titan se tornou o padrão ouro para motoboys e entregadores. Se você pedia uma entrega nos anos 90, tinha 90% de chance de que ela chegaria em uma Titan. Mas a jogada mais inteligente veio em 2000, com o lançamento da CG 125 Fan. A Honda percebeu que havia dois mercados distintos: quem usava a moto para trabalho pesado e quem usava para trabalho leve e lazer. A Fan era mais leve, mais econômica, mais barata e vendeu como água no deserto. E em 2004, a Honda jogou a cartada final: CG 125 Cargo. Uma moto projetada para carregar peso, suspensão ultra reforçada, bagageiro gigante de série, motor ajustado para torque em baixa rotação. Era praticamente um caminhão de duas rodas. Agora, você deve estar se perguntando, mas por que todas essas versões deram certo? Por que não houve nenhum fracasso? A resposta está em um conceito que a indústria automotiva chama de plataforma compartilhada. Todas essas CGs, Titan, Fan, Cargo, usavam o mesmo motor base, as mesmas peças fundamentais. Isso significa que o mecânico que sabia consertar uma Titan sabia consertar uma Fan. As peças eram intercambiáveis. O custo de manutenção era ridiculamente baixo. E aqui vai um dado que vai explodir sua cabeça. Segundo estimativas do setor, cerca de 60% das peças de uma CG podem ser encontradas em qualquer cidade com mais de 10 mil habitantes no Brasil. 60%! Isso é algo que nem carros populares conseguem. Mas vamos falar de durabilidade de verdade. Vamos falar do motor. O motor da CG é um OHC de 125 centímetros cúbicos com refrigeração a ar. Parece simples, e é simples, mas essa simplicidade é genial. Vou te explicar por quê. Primeiro, refrigeração a ar. Não tem radiador, não tem água, não tem bomba d'água. São várias peças a menos que podem dar problema. E em um país tropical como o Brasil, onde mecânicos de beira de estrada não têm equipamento para diagnosticar vazamentos de líquido de arrefecimento, isso é crucial. Segundo, comando de válvulas simples. É só uma corrente, algumas engrenagens e pronto. Sem comandos duplos, sem variadores de fase, sem eletrônica complicada. Quando precisa ajustar, qualquer mecânico com uma chave e um relógio comparador consegue fazer. Terceiro, carburador. Sim, carburador. Enquanto o mundo inteiro migrava para injeção eletrônica, a CG manteve o carburador até 2009. Por quê? Porque carburador você limpa com gasolina e um arame. Injeção eletrônica precisa de scanner, de eletricista especializado, de peças caras. E o resultado disso? Motos com 300, 400, 500 mil quilômetros rodados. Motos que passam de pai para filho. Motos que nunca morrem de verdade. No máximo, hibernam em um canto da garagem até alguém precisar dela de novo.
Tem um mecânico em São Paulo que eu li sobre ele, que tem uma oficina especializada só em CG. Ele disse uma frase que resume tudo. A CG não quebra, ela cansa. E quando cansa, a gente descansa ela e ela volta. Isso não é uma moto, isso é uma lenda. Mas tem algo maior acontecendo aqui, algo que vai além da engenharia. Estamos falando de economia. Estamos falando de um ciclo virtuoso que a Honda criou, talvez sem nem perceber completamente. Funciona assim. Quando você vende 20 milhões de unidades de um produto, você cria um ecossistema. E esse ecossistema se autoalimenta. Vamos começar pelas peças. Como eu disse, 60% das peças da CG estão disponíveis em qualquer lugar. Mas não são só peças originais Honda. Existem centenas de fabricantes de peças paralelas e alternativas. Tem pistão de CG fabricada por 20 marcas diferentes. Tem carburador compatível por 15 empresas. Tem escape, corrente, coroa, pinhão, tudo o que você imaginar. E sabe o que isso significa? Concorrência. Quando você tem concorrência, você tem preço baixo. Um kit de pistão e anéis para CG custa menos de R$ 150. Para uma moto equivalente de outra marca, pode triplicar ou quadruplicar esse valor. Segundo ponto, mecânicos especializados. No Brasil, estima-se que existam mais de 100 mil mecânicos que sabem trabalhar com CG. E não estou falando de mecânico com diploma ou certificação. Eu estou falando do cara que aprendeu com o pai, que trabalha na garagem de casa, que cobra R$ 50 para fazer uma manutenção completa. Esses mecânicos são essenciais, porque eles mantêm as CGs vivas. Eles são os guardiões da lenda. E muitos deles construíram suas vidas em cima da CG. Pagaram a casa, colocaram filho na faculdade, tudo consertando CG. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, valor de revenda. Uma CG de 10 anos atrás ainda vale 60%, 70% do valor de uma nova. Isso é absurdo no mercado de veículos. Um carro de 10 anos vale 30%, 40% do novo, se muito. Uma moto de outra marca, ainda pior. Por que isso acontece? Porque a demanda nunca cai. Sempre tem alguém precisando de uma CG. Sempre tem um motoboy começando a trabalhar. Sempre tem um entregador de aplicativo procurando uma moto confiável e econômica. Sempre tem um fazendeiro querendo uma moto para rodar na propriedade. E esse ciclo virtuoso criou algo que economistas chamam de efeito de rede. Quanto mais gente tem CG, mais valioso é ter uma CG. Porque as peças ficam mais baratas, porque os mecânicos ficam mais especializados, porque a revenda fica mais garantida. A Honda criou, sem querer, um monopólio emocional e econômico. Mas tem um lado dessa história que ninguém fala, o lado social. A CG transformou vidas, e eu não estou exagerando. Existem milhares, provavelmente milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema por causa de uma CG. O cara que estava desempregado conseguiu comprar uma CG usada por R$ 2.000, começou a fazer entregas e em um ano tinha uma renda estável. A mulher, que era diarista, comprou uma CG, começou a fazer transporte de pequenas cargas e abriu o próprio negócio. O jovem do interior que conseguiu chegar na cidade para estudar porque tinha uma CG. A CG é o único veículo no Brasil que você pode chamar, sem medo de errar, de ferramenta de ascensão social. Ela democratizou a mobilidade, ela democratizou o empreendedorismo, ela democratizou a esperança. E tem um número que comprova isso. Segundo dados do setor de mototáxi e delivery, cerca de 70% dos profissionais usam algum modelo da família CG. 70%. Isso significa que a maioria esmagadora dos trabalhadores de duas rodas no Brasil depende dessa moto. Agora, em 2025, a CG continua sendo líder de vendas, mesmo com a concorrência feroz de marcas chinesas, que vendem motos ainda mais baratas. Por quê? Porque o brasileiro aprendeu uma lição. Barato pode sair caro. Uma moto chinesa pode custar R$ 2.000 a menos. Mas se ela quebrar no interior e você não encontrar peça? Se o mecânico não souber consertar? Se na hora de vender ninguém quiser comprar? A CG não é a escolha mais barata, ela é a escolha mais inteligente. E a Honda sabe disso. Por isso eles nunca abandonaram a plataforma. Por isso eles continuam investindo em atualizações. CG com freio KBS, com injeção eletrônica, com farol de LED.
mas o core continua o mesmo, motor simples, durável e econômico. Porque a Honda entendeu algo fundamental: você não mexe em time que está ganhando. E a CG está ganhando há quase 50 anos. Então voltamos à pergunta do título: por que a CG nunca vai morrer? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A CG não vai morrer porque ela não é apenas uma moto. Ela é um ecossistema econômico. Ela é uma rede de segurança social. Ela é um símbolo de resiliência brasileira. A CG não vai morrer porque enquanto houver um brasileiro precisando trabalhar, precisando se mover, precisando sobreviver, haverá demanda por uma máquina confiável, econômica e indestrutível. A CG não vai morrer porque ela está entranhada na identidade nacional. Ela é tão brasileira quanto futebol, churrasco e samba. Ela faz parte da nossa história coletiva. E talvez o mais importante, a CG não vai morrer porque ela representa algo que o brasileiro entende muito bem: persistência. A capacidade de continuar funcionando mesmo quando tudo indica que deveria parar. A capacidade de ser consertada, reerguer-se e voltar para a estrada. A CG é a moto que nunca desiste, assim como o brasileiro nunca desiste. São quase 50 anos de história, mais de 20 milhões de unidades vendidas, incontáveis quilômetros rodados, incontáveis vidas transformadas. E essa história está longe, muito longe de terminar. E agora eu quero saber de você. Qual foi a melhor geração da CG? A clássica dos anos 80? A lendária Titan? A econômica Fan? A trabalhadora Cargo? Ou você é Team CG 160 moderna? Deixa aqui nos comentários qual é a sua CG do coração. E se você tem uma história com essa moto, conta pra gente, porque cada CG tem uma história. E cada história merece ser contada. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos, porque a gente vai continuar contando as histórias que ninguém conta sobre o mundo automotivo brasileiro. E lembra, não é só uma moto, é uma lenda. Até a próxima!